Bem, bom dia a todos. Prazer estarmos aqui mais uma vez juntos. Esta segunda-feira, julho, inverno. Espero que tenham todos tido um excelente fim de semana. O tema que se hoje é indecisão, uma coisa muito importante entre todas aquelas que a gente fala também, e que as depara isso centenas, milhares de vezes em nossa vida. Bem, antes de mais nada, bom dia, Valdo, Correia, Marcos, Giovana, Igor, Celso, Adreli, Silvana, muito bem. Ela começou cheia do que às vezes os agimos, a cozinha, no jantar. Jantar, deixa eu ver, essa hora tem razão. Você está em Portugal ou Alemanha? Onde é que é, Rosângela? Acho que é por aí, né? Falando em comida essa hora, já fica bom, né? Aqui no Brasil, nós recém saímos do café da manhã. E convidando mais uma vez todos vocês, né? Alemanha, tem razão. Sprechen Deutsch, ja! Isso aí. E eu quero lembrar vocês novamente de que no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, eu estarei em São Paulo ministrando o workshop Terapia dos Fractais, que aqui eu mostro para vocês agora, né, para vocês verem. Vai ser no dia 7 de setembro, das 9 às 18 horas. Inscrições viviane.evento@hotmail.com. Eu postei recentemente 2 vídeos, entrevistas sobre fractais, onde vocês poderão ter ideia do que é esse trabalho que eu desenvolvi no ano de 2007. Eu tenho feito workshops e tenho ajudado muita gente com esse trabalho desenvolvido. É matemática pura, cromoterapia, musicoterapia, e onde só você e os fractais, mais ninguém. É uma coisa totalmente íntima, mais ninguém entra no contexto. Então você não tem contraindicação e só traz coisa boa. E se você entrar na página fractalterapia.blogspot.com, você vai ver relatos e depoimentos de pessoas que já experimentaram a técnica, inclusive neurologista, né? O Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt, que diz que é melhor, que ele prescreve um DVD da terapia dos fractais ao invés de dar ansiolítico em remédio para algum dos seus pacientes. Então isso é importante, corrobora a seriedade do nosso trabalho. Então vamos voltar aqui. E Isis, bom dia sempre. Hoje a internet está cortando, espero que se equilibre. Isso é natural, né? Segunda-feira, todo mundo trabalhando, o ciclo fica mais apertado e aí com certeza diminui um pouquinho. É que nem ruas, que nem avenidas. O fluxo de trânsito maior, a dificuldade anda-se mais devagar. O Mano Celso diz que parece que a realidade possui um fluxo ligado simbolicamente à parte energética ou enérgica, com uma direção definida e cuja vontade e desejo se contrapõe em relação ao próprio. Isso aí. Aparecida, bom dia Aparecida, de São José, da bela São José do Rio Preto. Feliz dia a todos e todas. É isso aí, bem-vinda. Bem, quem não se deparou então na sua vida com essas palavras, com esses momentos de indecisão? Esses momentos que se apresentam a todo momento, né? Todo dia, qualquer coisa que você vai fazer. Será que eu vou ao banco? Será que eu saio hoje? Será que eu vou caminhar aqui? Então é indecisão direto. E essa indecisão às vezes, não, na maioria das vezes ela tem diversas traduções, né? Ela pode ser traduzida como cautela, como prudência, como preguiça, como medo, como covardia, como N adjetivos, né? A palavra. Só que é um dos fatores, digamos assim, que segura a nossa caminhada. Por que eu digo segurar a nossa caminhada?
E quando a gente coloca essa questão como costume, como prioridade em todas as coisas da nossa vida, assim, aí a gente começa a ter uma certa contumácia, né, de estar sempre indeciso. Pessoas indecisas incomodam, né? Homens indecisos, mulheres indecisas. Aí eu não sei se eu compro esse carro, não sei se eu vou se assisto esse filme. Essa roupa, que roupa que eu vou usar? Eu estou indecisa se é essa com aquela. Então, puxa vida, isso nós estamos falando em um aspecto geral, mas é uma questão que, nossa, o que incomoda. E o que está por trás disso? Vamos ver então, primeiro aqui na questão da Wikipédia, qual é a interpretação do... deu para entender, Matheus? Está aí para as pessoas relerem, inclusive. Qual é a explicação na Wikipédia, pelo menos, da palavra indecisão? Uma indecisão é geralmente um estado emocional de aflição em que uma pessoa não consegue escolher uma das opções em que ela é submetida. Pode ser desde coisas simples, como uma cor ou modelo de bolsa, até alguma decisão em que poderá mudar diretamente ou drasticamente a vida da pessoa. Caso a opção que a pessoa vai escolher não seja pensada com calma, o que isso poderá mudar na vida da pessoa, consequências, perdas, ganhos, vantagens, desvantagens, etc., poderá ocorrer o arrependimento da parte da pessoa e talvez ela não poderá mais escolher outras opções. Principalmente quando esta decisão envolver outras pessoas. Pensar antes de agir é o melhor remédio para a indecisão. Deu para entender? Pensar antes de agir, você está indeciso, né? Mas é o melhor remédio para a indecisão. A indecisão, na minha opinião, e eu quero ouvir de vocês, né, é fruto de uma série de coisas, né? De medo, de se sentir impotente, de se sentir incapaz, de se sentir sem coragem. E está presente, como eu repito, em todos os momentos da nossa vida. Indecisão, diz o Marcos, prudência, que é igual ao medo, que é o sentimento raiz do ser humano. Ontem eu vi o Papa aí, que veio também de embora, deu uma entrevista para uma emissora de televisão e disse que ele não tem medo de nada. Então ele não deve ser um homem indeciso, né? Bom dia, Francisca. Walter Santos, pensar muito acaba não decidindo, é isso? Bueno Igor diz que pensar não só com a mente concreta, mas também intuir o que é certo a se fazer. Aí é que está, você tocou num assunto interessante, que é a questão da intuição, né? Eu vivo à base da intuição, mas eu alio a minha intuição com outra palavrinha mágica, que é o discernimento, né? Que eu intuo, eu falo, opa, peraí, essa intuição é correta, essa intuição tem coerência, essa intuição tem a ver com o que a gente tem abordado, tem conversado, ela tem lógica, e eu sigo isso. Então, primeiro a intuição, segundo o discernimento. Até nesses momentos, você percebe que a gente fica indeciso, né? Muitas das pessoas, muitos dos que estão aqui hoje conversando conosco aqui no chat, não confiam na sua própria intuição, não confiam na sua própria capacidade, não confiam nas outras pessoas, não confiam no que se apresenta. São pessoas indecisas. Todos nós somos, em algum momento, pessoas indecisas. Isso faz com que a gente... Sofrer, eu não quero usar esse termo, não, porque ele é muito pesado, mas como a gente não faz aquilo que a gente recomenda aqui, que o Jorge já falou também algumas vezes aqui, aquela reflexão diária no fim da noite antes de dormir, para a gente ver onde é que a gente errou, onde é que a nossa indecisão fez com que perdêssemos uma grande oportunidade, ou que magoou uma pessoa, ou que atrasou alguma coisa. Então isso é importante, estar atento com essa palavrinha tão mágica que se apresentou. E vocês querem saber, olha só que interessante, ó. Vou dar um exemplo prático.
Ontem à noite, eu estava no frente do computador, aguardando que chegasse a intuição sobre o programa de hoje que nós iremos falar hoje de manhã. E veio à minha mente assim, virei para minha filha, perguntei: Claudinha, diz um tema para eu abordar amanhã no programa Vida Inteligente. Ela disse de imediato: indecisão. Eu gostei. Não perguntei por que ela disse indecisão. Ela, por exemplo, a Claudinha, minha filha, a caçula, 28 anos, ela é fantástica, ela é competentíssima, mas na hora de se vestir, na hora de escolher roupa, na hora de optar por alguma coisa, puxa vida, quanta indecisão. Quanta indecisão. Pensem comigo agora, isso é... O que vocês acham da indecisão? Eu trouxe algumas frases de pessoas célebres aqui para a gente compartilhar, mas eu quero saber o que você é uma pessoa indecisa, você que está me ouvindo agora, esse grupo, essa sala cheia, quando que você é indeciso? A indecisão já fez você perder grandes oportunidades? A indecisão já te deu muita dor de cabeça? A indecisão atrapalha a sua vida? Se você é muito indeciso, você já procurou ajuda para acabar com essa indecisão, ou para você ser uma pessoa mais decidida? Eu sou uma pessoa decidida. Vocês estão vendo aí? Sempre, né? Decido andar com 6 graus de temperatura, com frio, vou lá. Tem decisão, não tem decisão. Eu não fico indeciso se eu vou andar ou não. Eu vou. Tem esse negócio. Vamos voltar. Francisca, indecisão vem, mas eu não fico paralisado. Eu sigo o que é mais coerente frente à realidade. Muito bom. Mano Celso, eu sou super, hiper abstrato. Acho que é muito eficiente. Legal. Aparecida, indecisão é sentimento que nos põe nosso eu consciente em confronto com o nosso inconsciente, nos obrigando a sempre avaliar nossas atitudes, mostrando como somos frágeis diante das decisões chaves que aparecem em nossa vida. Se você for pensar assim, Aparecida, mostrando como somos frágeis, aí você está enaltecendo essa fragilidade. Nós não somos frágeis, nós somos muito fortes. Nós achamos que somos frágeis, né? Porque a gente não tem aquela confiança, aquela determinação, aquela coisa sabendo que nós somos mestres e tudo aí que a gente vem falando. A gente não tem consciência do nosso potencial. Marcos diz que é libriano. Alexandre, eu já tive dor de cabeça pra caramba com minhas indecisões, mas estou melhorando e muito ultimamente. Isso é natural, acho que indecisões todo mundo teve, todo mundo tem. E quando ela começa a atrapalhar a sua vida, aí você tem que buscar ajuda, porque alguma coisa não está bem em você, claro, para que você seja uma pessoa que não tenha força de vontade, assim, vamos dizer, e condição de decidir sozinho alguma coisa, né? Às vezes é um sim ou não, às vezes é que nem oportunidade, né? A oportunidade ela não fica esperando, não. Ela passa e pronto, tchau. Mano Celso, o pessoal quebrando o piso do apartamento ao meu lado. Isso aí tem que ter. Mas acontece, tem que quebrar durante o dia, porque de noite não pode, né, mano? Alexandre, Libra sofre mesmo. Walter Santos, melhor decidir errado do que não decidir nada. Quanta gente segura, quanta gente. Puxa. Se vocês pensarem aqui, alguém falou que foi um assunto genial, né, que apareceu hoje, e realmente é. A gente ouve reclamação todo dia, porque eu estou indeciso, eu compro aquilo, eu não compro, eu vendo o meu imóvel, não vendo, eu compro aquele carro, vou conseguir pagar, eu troco o móvel da sala, eu mudo de cidade, eu mudo de estado, aí se eu for para lá, o que vai acontecer comigo? Eu estou indeciso. E sabe que as pessoas... Você gosta de gente indecisa? Eu não gosto. Eu respeito, mas eu não gosto. Eu
prefiro gente que tenha mais opinião, que decida rápido, que tenha inteligência, que eu possa ajudá-la a decidir, assim, trocar ideia, mas não que... É normal você ter indecisão de vez em quando, uma questão, você vai buscar alguém que sabe mais, alguém que tenha mais experiência, mas você ser sempre uma pessoa indecisa, você fica sendo uma pessoa hiper chata, e daí você já sabe as consequências, né? Pessoas se afastam, os relacionamentos não vão para frente, porque sempre vai ter gente melhor, vamos dizer, sem esse tipo de coisas que todos nós podemos melhorar. E que você quer coisa ruim para você ou você quer coisa boa? Né? E a gente é tolerante até certo ponto, tem uma hora que não dá mais. O vídeo e o áudio parou? Deixa eu ver. Cadê? Não, tá normal aqui, deixa eu ver. Não parou nada. Dá um F5. Isso, escrevi aqui porque se não estiver vendo, não dá. Dá um F5, é isso aí, F5. Eu botei asterisco, mas acontece. Então deixa eu ver aqui. Grego, você não leu o que eu escrevi? Eu vou ler, Lígia. Pera um pouquinho, só deixa eu ler aqui. Onde você está? Onde você escreveu, Lígia? Vamos ver. Aqui está tudo ok, tá? É isso que você leu? Que você, então repete, Lígia. Em vez de eu voltar toda essa linguiça aqui, repete o que você escreveu que eu vou ler, ok? Vamos ver, cadê? Nada. Estou tentando ver aqui, mas eu não sei daquela escreveu. Repete de novo, Lígia. Repete de novo. Nossa, que coisa feia, hein? Só podia ser de grego falar um negócio desse. Bom dia, Cacilda, bem-vinda, tá aí. Lígia, repita aí. Bom, deixa eu ler uma frase aqui sobre indecisão. Vamos lá. Nada é tão fatigante como a indecisão e nada é tão fútil, disse Bertrand Russell. Já ouviram isso aí? Nada é tão fatigante como a indecisão e nada é tão fútil. Isso é visto por um conhecido, né? Bertrand Russell. Eu acho que realmente todos nós já tivemos indecisões na nossa vida, mas puxa vida, como é ruim a gente tratar, conversar, lidar com pessoas indecisas. Indecisão, na minha opinião, está ligada à insegurança, medo, receio, falta de fé, N adjetivos. Isso faz com que a pessoa jamais consiga ir para frente, porque a vida, ela se apresenta, a vida é dinâmica, a vida se apresenta, as oportunidades se apresentam e não tem oportunidade, não diz, opa, vou esperar você. Aí você diz assim, vou me inscrever para o vestibular, vou fazer isso aqui, tal. Tem gente que só paga a conta depois do vencimento, só lembra depois do dia do vencimento. A indecisão, a omissão, o esquecimento. E não vem me dizer que é estresse. Estresse não colabora nada e contribui com indecisão. Indecisão é uma coisa nata, uma coisa de insegurança que já vem de berço. Isso precisa ser tratado. Quando chega a atrapalhar a sua vida. Se não está atrapalhando nada, beleza, toca em frente. Bueno, deixa eu ver aqui. A Lígia, pelo visto, ela não escreveu novamente. Aqui no interiorzão de outro planeta está tudo bom, diz o Luizão. A Silvana Rosa diz que quando mais moça era mais decidida, agora nem tanto. Que interessante. Agora você precisa... Por quê? Diz pra gente por quê você não é tão decidida. Porque não depende mais só de você, ô Silvana? O que é? Diz aí que é interessante a gente trocar essa ideia. Alexandre diz que indecisão é uma prisão na mente concreta. Com certeza, com certeza. Eu sei de pessoas que reclamam de si próprias a impotência delas de mudar, mas que são indecisas e reconhecem que são indecisas.
Aparecida, concordo, pois quando indecisa sinto minhas energias ir embora, me sinto fraca. É isso aí. Bueno Igor diz, acho que procede, pois indecisão é desperdício de energia, visto que o mesmo que decide errado vale como experiência para decidir melhor da outra vez. Boa. Mano Celso diz que desejo simplesmente vamos confiar em nós, meus queridos, diz o Alexandre, mas não é tão fácil só, né? Se fosse vamos confiar em nós, isso é verdade, mas na prática a teoria é outra. Você tem que buscar a origem do problema que você tem, que é a indecisão. Por quê? Buscar fazer um feedback. Se você não consegue distinguir, descobrir, busque um terapeuta, busque, você só vai melhorar a sua vida. A vida é um tesão, como diz o grego, vamos para cima, é isso mesmo, mas não adianta ir para cima se você tem problemas, tem que resolver. Larga a mão do medo, mete a cara e assume o risco. Não é assim, não é, Alexandre, não é fácil, não é tão fácil. Bom dia, Newton, o tema hoje é indecisão, tá? Você estava indeciso se você chegava cedo ou não, né? Tá aí. Cadê a Lígia? Não vai responder mais a Lígia? Não sei onde é que ela leu, não quer repetir. Então, aqui está tudo ok, diz a Lígia, beleza. Uma outra frase que eu trouxe diz que não existe ser humano mais miserável do que aquele em que a única coisa habitual é a indecisão. Esse bateu forte, é um tal de William James que escreveu isso. Não existe ser humano mais miserável do que aquele em que a única coisa habitual é a indecisão. A coisa habitual, ou seja, tudo. Vamos almoçar? Ai, não sei, acho que ainda não sei se eu vou comer hoje. Vamos tomar um café? Ah, não sei se é legal a gente tomar café aqui. Vamos passear amanhã? Ai, eu não sei se eu vou passear, estou indeciso, tal. Vamos se inscrever para aquele vestibular? Ai, não sei, estou indeciso. Puxa vida, você conhece gente assim, não conhece? São pessoas realmente, não digo essa miserabilidade aqui que falou William James, mas fica perto, né? São pessoas chatas, né? Chatas, pessoas que não se decidem. Cacilda, isso é verdade, está aqui, ó. Silvana Rosa diz, penso que a mente concreta está pegando mais, avalio as consequências, etc. Isso aí é um receio, medo, a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter receio de tomar decisões mais certas, né? Isso é compreensível. Quando a gente é mais jovem, a gente arrisca mais, porque a gente é até meio que irresponsável, né? A gente sabe que a gente tem tempo para recuperar certas coisas, né? Agora, indecisão não deve ser tida como é que eu posso dizer? A indecisão você podia substituir por você não é mais indecisa hoje, Silvana. Eu digo que você é mais prudente, mais amadurecida. Isso é normal. Isso aqui não significa que seja indecisão. Não, você só está postergando, colocando mais para frente alguma outra decisão. Você estuda mais antes de tomar uma decisão. Isso não significa ser indeciso. Eu preciso de um tempo para tomar uma decisão. Não significa que eu esteja indeciso. Eu preciso maturar melhor o que eu vou fazer. Viu a diferença? Então é isso. Isso aí é maturidade. Eu nem fico perto, diz a Cacilda. Perto do que, hein? Não sei. Alexandre, com certeza, Manuel. Simone, e se não ficar alerta, consciente, pega. Isso é verdade. Isso pega. Uma outra frase. O risco de uma decisão errada é preferível ao terror da indecisão. Isso foi um tal de Maimonides que escreveu isso. O risco de uma decisão errada é preferível ao terror da indecisão. Olha só esse medo que olha a palavra, essa palavra causa ojeriza para muita gente, dá um mal-estar para muita gente. Pessoas indecisas, pessoas que atrasam tudo na vida das outras, além da sua própria vida, atrasam todas as outras pessoas que necessitam de uma decisão dessa pessoa que é totalmente indecisa. E prudência não significa indecisão. Está bem clara a divisão de uma coisa com outra. Confiança e tempo. Alexandre diz, sabe quando você descobre seu próprio mito da caverna de Platão? Só falta confiança para sair dessa. Sim, mas até você descobrir que é o mito da caverna, eu repito. Me falavam coisas no passado que não adiantavam.
E hoje eu sei que eram certas, mas na ocasião não entrava na minha cabeça. Então não adianta. Enquanto você não tiver consciência, pode falar o que quiser que não entra. Não entra. Então tem que ter, tudo tem o seu devido tempo. Confiança, o Bueno gostou da frase. Confiança é tempo, e tempo, né, diz o Mano Celso Francisco. Esse ser que ficou miserável toma decisão baseado na opinião alheia. Aí é que está. Aí é que está. E depois se arrepende também, porque faltou discernimento, né? Então é importante a gente se ater ao que nós estamos falando aqui, porque é importantíssimo mesmo, só tende a nos ajudar. Confiança mora na eternidade, diz o Alexandre. Não faz parte do tempo, pois não é passado nem futuro. Confiança é um negócio que né? Que não se adquire. Se adquire confiança, sim. Mas não é uma coisa inata. Eterno, Alexandre Eterno agora, sem se preocupar. Lígia, escrevi de novo acima. Pô, Lígia, cadê, caramba? Lígia, pensar antes de agir é o melhor remédio para a indecisão. Será que é isso que ela leu? Mas é sofrido ficar pensando. No meu caso, o que pesa é a responsabilidade. No dia a dia, para as coisas rotineiras, não sou indecisa. Esse negócio de ser ou não indeciso, eu acho que como a ocasião faz o ladrão. Tem horas que nós somos indecisos. Tem horas que a gente pesa e não sabe mesmo. Isso aí é uma indecisão, mas indecisão é uma coisa natural. Indecisão é uma coisa natural. Não estou dizendo que é uma coisa terrível. Eu estou falando daquelas pessoas que são totalmente indecisas. Agora, eu estou empregado. Eu estou aqui nesse estúdio do Vida Inteligente. Aí me aparece uma oportunidade ali, porque não sei o que, um pouquinho maior, tal. Aí eu fico nessa indecisão. Lá, saio daqui para ir para lá. Aí eu peso, mas imediatamente eu peso os prós, os contras, isso aqui, lá, o que vai ser diferença, o que vai ter diferença, isso aqui vai representar alguma coisa, mudar, resolvi. Então, assim, esses momentos de indecisão são naturais. Não estamos falando desses, nós estamos falando em coisas que você não pode ficar tudo da sua vida indeciso. Aí não. É nesse aspecto que nós estamos falando. Até essa indecisão que a gente conversa aqui, de se mudar hábitos, de se largar hábitos, vícios, de mudar a alimentação, de ver a vida sobre outro prisma, de colocar na prática aquilo que você ouve realmente. Então, tem N coisas para se fazer, né? Tem N coisas para se fazer. E realmente você fica indeciso. Por exemplo, estou de dieta. É uma chatice, né, dieta? Legal por quê? Porque você vai emagrecer. E daí? Vai emagrecer. Mas em compensação você vai emagrecer, mas se priva de tudo que você gosta. Mas é verdade mesmo, porque você não pode comer isso, não pode comer aquilo. E geralmente o que a gente gosta é o que engorda a gente, né? Então, você fica indeciso, faço ou não faço? Eu faço e fica assim, então, não é mole não. Tá, já li, Lígia, agora já li. Era aquilo, né? Decidir é optar pelo melhor que temos naquele momento, diz o Rogério. Alexandre, não pode travar atividades. Lígia, sobre as... Putz, estão correndo, hein? Agora aqui eu não consigo ler mais tão rápido assim. Deixa eu ver. Alexandre, não pode travar atividades. Sob aspecto, não sou indecisa, diz a Lígia. Movimento, move a mente, parar de dar volta no mesmo ponto. Digo, sob esse aspecto, não sou indecisa, certo, Lígia? Cacilda, você trabalha o desejo na dieta, isso aí. Agora também você vai chegando numa idade aí que começam a te proibir tudo. Então aí eu pergunto, por que você vai continuar vivo para quê? Se não tem mais prazer nenhum, tem que cortar isso, corta aquilo, faz isso, faz aquilo, e daí? Tudo você tem que estar preparado, né? A indecisão surge, diz o Mano Celso, surge da visão exterior e a decisão do contato e visão interior. Luiz Fabiano, bom dia, Luiz Fabiano. Lígia diz, eu quebro a dieta mesmo, não vou ficar com 20 anos mesmo? É isso aí, mas não reclama depois também. Outra frase de Nietzsche diz o seguinte, uma vez tomada a decisão de não dar ouvidos mesmo aos melhores contra-argumentos, sinal de caráter forte. Também também uma ocasional vontade de ser estúpido. Tá vendo? Uma vez tomada a decisão de não dar ouvidos mesmo
aos melhores contra-argumentos é sinal de caráter forte. Também uma ocasional vontade de se ser estúpido, diz Friedrich Nietzsche. Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz. E o cara que falou isso aí, eu vou repetir antes de dar o nome dele, quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz. Abraham Lincoln. Entendeu? Grau de decisão de ser feliz. Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz. Então, se você está indeciso se você é feliz ou não, o que você acha que você vai ser? Né? Vai ser infeliz. Agora, se você está decidido a ser feliz, você vai ser feliz mesmo que essa felicidade não se apresente na hora que você quer. Fica ligado nisso aqui que eu falei. Aí corta os pulsos, né? Aqui está falando da Cacilda. Simone, muita indecisão reflete no corpo, trava, resultados, fibromialgia, dores no pescoço, e aí vai. É verdade, aí você fica todo travado aí. Aparecia e diz, Simone, foi por isso que diminui as minhas dores. Tá aí, ó. Simone, resultado, muito gasto de energia é igual sofrimento. Mano Celso, mas a felicidade baseada em desejo é efêmera. Mas é isso que eu digo. Pode ser efêmera ou não, mas o ser humano, ele precisa encontrar esses caminhos. Essa efemeridade ele necessita, que a partir do momento que essa efemeridade acontece, aí ele já tem consciência do que é do que ele mais pode conseguir. Como eu disse, no passado eu não tinha consciência daquilo que me falavam. Depois eu comecei a ter consciência e falei, puxa vida, perdi tempo. Não, naquele momento não era, eu não entendia mesmo, então não adiantava. Hoje eu compreendo, como amanhã eu vou compreender outras coisas. Então é assim, nós precisamos, são etapas que a gente tem que vencer, e a gente tem que estar observando o aprendizado que existe em tudo, até nos maus, principalmente nos maus momentos da nossa vida. Qualquer decisão, Rogério Fogali diz, qualquer decisão é melhor que a indecisão de andar para frente. Ficar parado não vira, diz o Alexandre. Francisca, Grego, você está muito bem de presença, mas emagrecer não é só questão de alimentos. Eu sei que não é, eu caminho também, essas coisas. Agora, por exemplo, época de frio, você sente mais necessidade de comer. É interessante, né? Sei lá porquê. Mas tudo tem sua época, né? E isso, o importante é você se sentir bem. Se sentir bem. Eu repito, aqui é o programa da repetição. Para mim, sentir bem é eu me olhar no espelho, autoestima, e do jeito de você se amar, assim. Eu me amo do jeito que eu sou. Apesar de ser chato, crica, nossa senhora. Nossa, quanta gente eu incomodo pelo meu jeito de ser. Mas de outro jeito, assim, da autoestima, de se querer bem, de corpo, toda essa coisa, eu digo, você só pode, eu só me sentirei bem, feliz da vida comigo, assim, com o meu corpo, o dia que eu me olhar nu no espelho e ter vontade de dar pra mim. Aí sim, aí eu vou estar feliz da vida. Mas não é, tá longe ainda. Fala, nossa, Gregão, sai pra lá, vira pra lá. Bueno, Igor, mais necessidade de comer é pelo fato do corpo gastar mais energias para manter sua temperatura interna. É bem isso mesmo. Tá rindo, né, seu Walter? Tá rindo, dona Cacilda, né? Se olhar aqui, né? Lígia, procuro ser o mais feliz possível, tento viver um dia de cada vez. Conheci gente ansiosa, preocupada demais com o futuro, que morreu sem ter um dia de paz. É isso aí. Então olha para, tem que ter decisão. Você olha assim, não pode ficar indeciso perante isso aqui que eu falei, por exemplo, né? Da sua autoestima, da sua presença, de como alguém te veria. Mas quando a gente ama alguém, a gente não está nem aí como é que é o corpo dele, como é que é o dente dela, como é que é o cabelo, isso aqui. Conversa, isso aí conversa, tudo bem, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas aí fica passando gatão e gatinha na rua, você está, opa, se a minha fosse assim, se o meu fosse assim. Então, vamos parar com essa indecisão, né? Vamos parar com essa indecisão e buscar o bem-estar, né? O bem-estar. Não que a gente tem que abrir mão de uma série de coisas gostosas. Nós somos o brasileiro mais ligeiro de todos, diz o Alexandre. É isso aí. Deixa eu continuar lendo as frases, que são poucas hoje. Não se preocupe que não vamos muito além. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Foi o tal de Anthony Robbins que disse isso. É nos momentos de decisão
que o seu destino é traçado. Aí sim, nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E disse aqui o meu parceiro aqui, o Patrício Aristóteles, fazer o pior parece a melhor decisão. O que ele quis dizer com isso? Fazer o pior parece a melhor decisão. O fraco fica em dúvida antes de tomar uma decisão. O forte fica em dúvida depois. Depois que tomou a decisão, ele fica em dúvida. O fraco fica em dúvida antes de tomar uma decisão. O forte fica em dúvida depois. É isso aí. Vou fazer e vamos ver o que vai dar. É isso. E depois que você fez, aí você, como é irreversível, aí você tem que lutar para fazer, mostrar que você fez o certo, né? Então tá aí a prova. Decidir não é tentar prever o futuro, é um aprendizado adquirido com muitas decisões, certas e erradas, diz o Rogério Fogali. É isso aí. Aparecida, concordo. Sejam elas boas ou não, aprendemos nas duas opções. E o Mano Celso quis dizer que o caminho mais difícil é que é o verdadeiro, penso. Sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes não, mas o verdadeiro é sempre o mais difícil. A vida é tão maravilhosa, tão misteriosa, mas olha, puxa vida, quem inventou isso aí é muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente. Puxa vida, ele deve estar se divertindo pra caramba com a nossa queima de tutano, com a nossa queima de neurônio aqui, para tentar descobrir essas coisas, batida de cabeça, os tropeções, as quedas, os erguimentos, tudo isso aqui. Puxa, isso é muito fantástico, realmente. Simone, pior que Gostosas e Viciantes, segundo o documentário que vi esse final de semana. Alexandre, Poder do Eu Sou, a ideia é que nós aproveitamos, né? Diz o Mano Celso, é isso aí. A grandeza do homem consiste na sua decisão de ser mais forte que a condição humana. A grandeza do homem consiste na sua decisão de ser mais forte que a condição humana. Albert Camus diz isso aqui. Profunda também a frase. A grandeza do homem consiste na sua decisão de ser mais forte que a condição humana. Sempre decidindo, né? Decidindo o contrário do que a gente está lidando aqui, que é com a indecisão. Toda decisão acertada é proveniente de experiência. E toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. Eu vou repetir antes de dizer ao autor. Toda decisão acertada é proveniente de experiência. E toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. Quem disse foi um cara chamado Albert Einstein. E vou repetir. Toda decisão acertada é proveniente de experiência. E toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. Então, erre. É no erro que a gente aprende. Aí fica aquela indecisão. Eu lembro na minha juventude, né? Salão de baile, eu sempre fui cara de pau. Sempre. Abri o baile, ninguém queria dançar. Todo mundo lá, eu não vou ser o primeiro a dançar, era eu mesmo. Eu atravessava ali o baile, escolhia uma moça e ela dançava. Outra, fica olhando no baile também. Olhava uma moça do lado de lá, ela olhava para você. Você olhava para lá, ela olhava para você. Se você não se decidisse a ir lá, ver se era com você alguma coisa, ou se estava mal vestido alguma coisa, então eu sempre tomava a decisão. E resolvia. Levava um monte de fora, muitas vezes dava a coisa certa, mas não tinha mais indecisão. Eu resolvia aquela questão. Agora, se foi algumas vezes aconteceu eu não ter ido e depois ficar pensando, puxa, e se eu tivesse ido? Mas até aí já era, meu querido, já era, a oportunidade também já tinha ido embora. Então é assim, né? Vai recordando, conforme eu vou falando, você vai recordando coisas da sua vida também. Olha que bonito aqui, do Richard Bach. Em cada escolha arriscas a vida que poderias ter, em cada decisão perdê-la. Em cada escolha arriscas a vida que poderias ter, em cada decisão perdê-la. Esse é o que escreveu Fernando Capello Gaivota. E finalizando, de cada vez que eu tomo uma decisão errada, tomo logo uma decisão nova. Harry Truman foi o presidente dos Estados Unidos. De cada vez que eu tomo uma decisão errada, tomo logo uma decisão nova. Então tem exemplos de frases, de situações que nós estamos falando no nosso dia a dia,
Rogério Fogali, bem lembrado, querer saber ousar calar, decidir por não fazer nada é um alto grau de sabedoria, onde sabe-se, intui-se que o outro tomará a decisão correta. Alexandre, alegria e ousadia, ótimo dia, ótima semana sempre. Fui, tchau Alexandre, aquele abraço. Então, pessoal, 11h11, olha o dia, olha a hora do frio. Então, indecisão atrasa a vida, indecisão dá dor de cabeça, indecisão não é bom. Substitua a sua indecisão pelo discernimento e seja mais rápido. Procure buscar essa confiança. Se você não consegue buscar essa confiança sozinho, busque a ajuda de um terapeuta. Indecisão não é precaução. Indecisão não é prudência. Indecisão não é discernimento. Indecisão é um negócio de insegurança. Isso sim. Insegurança, ou você busca a origem sozinho e resolve, ou então você tem que buscar ajuda para acabar com isso. Porque aí você, com certeza, sendo uma pessoa segura, uma pessoa decidida, certamente você será muito mais feliz. Pode ter certeza. Viver é decidir respirar a cada instante, e é isso aí. Então, meus amigos queridos, Marcos, Walter Santos, Júlio Correia, Cacilda, Márcia Francisca, Rita Newton, Jean, Silvana, cadê? Gilvana, Rosângela, Rogério Fogaça, Aparecida, Bueno, Igor, Mano, Celso, Lígia, Lucas, Silvia Regina e o escondidinho aqui, não sei lá o que. Então, para vocês aí, todos, um bom dia, uma excelente semana sempre e um fraterno abraço. Tchau, fui. Daqui a pouco eu estou postando na comunidade esse texto aqui. Tchau.